A Bíblia nos revela homens que pela sua fé e ministério se tornaram modelos de esperança para cada um de nós. E muitas vezes, quando meditamos nas suas vidas, deixamos de perceber os conflitos da alma destes servos de Deus. E alguns de nós imaginam que esses que são modelos para nós eram super-homens espirituais. Mas eles eram homens que nem você, de carne e osso, não é? Pega aí a sua carne assim, dá um beliscãozinho assim, não aperta muito que dói, não é? Não é beliscar um ao outro, é beliscar você mesmo. Tem um que está querendo beliscar o outro, não é? Gente, é carne de verdade, dói. E nesta série que eu queria iniciar hoje com vocês, eu queria olhar para os vitoriosos de Deus na perspectiva dos conflitos interiores e como eles conseguiram, com a ajuda do Senhor, se tornarem modelos de fé que são para nós. Por isso, o título que eu queria dar para esta série é Os que Perderam a Esperança. Você já perdeu a esperança em algum momento da tua vida? E você olha e diz: Senhor, não sei não. Você já enfrentou alguma luta tão intensa que, quem sabe até a sua fé foi abalada? Eu me lembro de um pastor que, tempos atrás, meu amigo me chamou de lado e disse: olha, Pascoal, toma cuidado para não ter a sua fé abalada no meio da luta que você está enfrentando. E aí ele disse: sabe por que eu estou falando isso? Ele me contou da experiência dele, anos passados, quando o seu pai, pastor, conhecido aqui nessa cidade, um homem que fez um movimento de Deus, de fé, muito grande nessa cidade, sofreu uma enfermidade e morreu. E ele disse: sabe, eu entrei em crise, e a minha fé foi abalada. Agora, eu tenho percebido na minha vida pastoral que não é só aquele homem, aquele pastor, que isso acontece com a gente. Pode beliscar você de novo, porque é de carne. Eu queria começar hoje essa série olhando para a vida de Moisés. Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia, talvez o maior líder da história de Israel. Mas houve um momento na sua vida em que ele perdeu a esperança. Um hebreu adotado pela princesa do Egito, mas criado pela sua mãe, que foi sua ama, um escravo, uma escrava do Egito. Isso fez com que uma esperança latente estivesse no seu coração, ajudar a melhorar a condição de seu povo, ou quem sabe até libertá-los. Eu não sei se Moisés tinha claramente a ideia de libertar o povo de Israel, mas ele tinha no coração a esperança: eu posso ser uma influência para melhorar a vida desses escravos hebreus, de quem eu faço parte como povo. E foram 40 anos de esperança pujante. Mas a revolta, a ira no seu coração, fez com que ele matasse um feitor egípcio. E por causa disso, ele foi banido do Egito e se tornou um fugitivo. Não tinha casa, não tinha povo, era tratado como um egípcio sem nome. E é recebido na casa de Jetro para ser um hóspede, e se casa com a sua filha de Jetro, Zípora. E a partir daí, por 40 anos, ele é o cuidador das ovelhas do seu sogro. 40 anos. 40 anos sem sonhos. 40 anos sem esperança. Agora ele tem 80 anos de idade.
80 anos de idade. E é interessante que na velhice nós contamos o tempo de modo diferente. Na juventude a gente conta mais um ano, mais um ano. Se você tem menos de 18, você fica dizendo, vai chegar o dia que eu vou ter 18. Mas na velhice a gente conta ao inverso. Quanto tempo falta para eu morrer? É verdade. E mesmo que você não fale isso, a cabeça funciona assim. 80 anos. E é nesse contexto que Deus trabalha na vida de Moisés para restaurar a esperança. E eu queria nessa manhã começar a estudar, porque eu vou continuar à noite, como a esperança foi restaurada no coração de Moisés. Como Deus trabalha para restaurar a nossa esperança nos momentos em que nossa fé, nossa esperança estão sendo abaladas. O primeiro texto que eu quero ler está em Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6, onde a palavra de Deus vai dizer assim para a gente: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na Tua palavra, e colocamos essa lente para tentar perceber como é que o Senhor trabalha na nossa vida a esperança, eu quero te pedir, Senhor, revela a Tua presença aqui, da mesma maneira como o Senhor revelou de uma maneira tão intensa na vida de Moisés. Que hoje o fogo da Tua presença se revele entre nós. Que o Senhor nos toque de uma maneira diferenciada. E que possamos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem, mas guardar no coração e receber a Tua bênção. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Como Deus vai trabalhar esse recobrar da esperança na vida de Moisés? A esperança de Moisés começou a ser restaurada pelo fogo do Deus vivo. Certamente ver aquele arbusto pegando fogo e não se consumindo era um milagre. Eu acho que Moisés demorou um tempo para decidir levantar e ir. Ele viu pegar fogo lá na montanha, naquele arbusto. Eu não sei a quantos metros de distância ele estava, mas ele devia estar afastado, e ele viu aquele arbusto pegando fogo. Eu creio que as folhas desse arbusto eram verdes, e pegava fogo, e ele olhava, e as folhas continuavam verdes, e nenhuma folha caía, e o tronco da árvore não era consumido. E apesar do fogo ser visto, ele percebia que não estava queimando a madeira. Eu não sei se você já fez uma fogueira, né? A gente coloca ali a madeira e a casca da madeira começa a queimar primeiro, e a gente vai vendo aquela madeira sendo deteriorada. E quando pega fogo na floresta, a primeira coisa que acontece são as folhas deixarem de ser verdes e caírem.
E ele está olhando aquilo de longe e diz: está acontecendo algo estranho. O que está acontecendo? E ele decide ir na direção daquele arbusto que não estava se consumindo. Era um milagre de Deus. Mas Deus tinha um propósito naquele milagre. Na verdade, aquele milagre era uma mensagem. Nós perdemos a esperança quando nós somos consumidos pela esperança. Quando os nossos esforços são vãos. Quando o combustível acaba dentro de nós. A gente tem uma esperança, a gente tem um alvo, a gente tem um sonho, a gente está correndo atrás daquele sonho, e de repente aquele sonho não vai chegando, e a gente vai se tornando consumido, porque a nossa esperança está desvanecendo. Você já sentiu essa coisa dentro da alma? Mas esta era a mensagem de Deus para Moisés. Moisés, é possível arder sem se consumir. E é uma lição tremenda de Deus aqui. Quando eu sou o combustível, quando Deus é o combustível, eu sou, esse eu sou que ele se apresenta como eu sou para Moisés, é uma fonte inesgotável. Você não pode consumir a esperança que vem de Deus, porque Ele é inesgotável. Eu me lembro de uma ilustração que li num livro, anos atrás, onde o autor falava da lamparina, daquelas lamparinas de óleo que a gente tinha, gente não, né? Não é do meu tempo, mas alguns tinham nas suas casas, não é? Então colocava o óleo na lamparina, tinha, a senhora está lembrando da lamparina, né? E tinha o óleo, tinha o pavio, não é? E queimava aquele óleo no pavio, mas o pavio não se consumia, só a pontinha dele ficava escura. Mas quando acabava o óleo, o pavio se queimava, e o pior, ainda ficava um cheiro ruim na casa. Não é verdade? E aí essa ilustração que Deus estava dando para Moisés, quando você é o combustível do seu sonho, você vai se consumir e vai perder a esperança. Mas quando Deus é o combustível dos nossos sonhos, Ele é a fonte inesgotável. Ele se torna o combustível da nossa alma. A nossa comunhão com Ele é restauradora. A nossa percepção da realidade muda de perspectiva, porque a gente começa a olhar a vida na perspectiva de Deus e não na nossa perspectiva. A nossa força não vem dos nossos músculos ou da nossa vontade ou da nossa determinação. Ela é a força do poder do Altíssimo sobre nós. E a nossa glória, ou a nossa vitória, não é alcançar uma meta, é refletir a glória de Deus por onde a gente passa. O Senhor quer renovar a minha e a sua esperança, mas para isso, você precisa fazer de Deus a sua esperança. Permitir que Ele lhe dê a sua perspectiva. E isto só acontece quando nós subimos na montanha de Deus para nos encontrarmos com Ele. Quando nós tiramos os nossos sapatos e reconhecemos que viver na presença de Deus é sempre, todo dia, em todo lugar, caminhar em terra santa, porque é o Senhor que está nos conduzindo e a presença dEle não se afasta de nós. Quando somos impregnados pelo óleo do Seu Espírito Santo. Agora há uma coisa tremenda nisso. Para que você não seja consumido pela sua própria esperança, a esperança tem que vir de Deus.
o sonho tem que vir de Deus. A vida tem que ser vivida na perspectiva de Deus. Quando você está lá fazendo o seu planejamento, e você está colocando só os seus sonhos, muitos deles vão falhar. Mas quando esses sonhos nascem da revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, eles deixam de ser metas pessoais que nos consomem e passa a ser missão de Deus em nós. E esse é o segundo aspecto de Deus trabalhar a nossa esperança. Deus agora olha para Moisés e depois de mostrar para Moisés aquela chama, aquele fogo que está ardendo, mas não consome aquela árvore, aquela sarça. E logo em seguida ele vai dizer para Moisés: Moisés, vá pois agora, verso 10, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus o comissiona, o chama aos 80 anos de idade. E eu fico pensando, mas por que o chamado de Moisés poderia restaurar a esperança? Eu acho, essa é minha opinião, não está na Bíblia, que aos 80 anos, fazer ou tentar fazer o que eu não consegui com os 40, parece uma loucura. Fala a verdade. Eu acho que ele pensou, Deus, esse negócio já aconteceu comigo aos 40, agora eu tenho 80, tem alguma coisa que não dá. Eu acho que Moisés pensou assim, tanto é que ele vai reagir com Deus, vai dizer não e etc. Senhor, isso não é um sonho, é um pesadelo. 80 anos. É uma missão suicida. Mas a grande diferença é que a missão que tinha sido dada a Moisés não era mais de Moisés, era de Deus. E Moisés era mero coadjuvante da esperança e do sonho. Quando as missões são nossas, Deus não tem responsabilidade para com elas. Mas quando a missão é de Deus, Ele desce conosco nos vales sombrios, e nós podemos enfrentar o impossível. Olha só o que Deus vai dizer para Moisés no verso 8: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Antes de Deus comissionar Moisés, ele diz assim: eu desci para livrá-los. Agora vai, porque eu vou fazer essa obra. Na minha vida tem sido um contraste muito grande. A gente é treinado em vários aspectos a confiar nas nossas metas. E aí a gente vai lá para um canto e começa a dizer: olha, nós vamos alcançar isso, nós vamos alcançar aquilo, a gente vai alcançar aquilo outro. E a gente coloca lá no nosso planejamento as nossas metas. E depois a gente pega para cada uma das metas e faz todos os projetos, os meios que eu acredito que possam surtir esse efeito. Porque eu sei que alguns vão falhar e algum deles vai funcionar. Depois eu crio as metas, eu crio as avaliações no meio do percurso, para poder ver o que eu tenho que acertar. E muitas vezes que eu fiz isso eu me frustrei, porque essas metas não vinham de Deus. Mas toda vez que eu dobrei os meus joelhos e pedi para Deus revelar a sua vontade para mim, ainda que eu não soubesse como isso ia acontecer, porque as estratégias não viriam da minha cabeça,
Era uma revelação de Deus. E queridos, a revelação de Deus vem no tempo de Deus. O jeito de fazer a obra vem no tempo de Deus. Eu gostaria de ter tudo isso antes para colocar no meu planejamento. Mas Deus às vezes vai testando a nossa fé e só dá na última hora. Você lembra de Josué? Josué estava lá guiando o povo e Deus tinha dito para ele: olha, conquista a terra. E ele se depara com a cidade de Jericó. E ele, como general, já tinha que ter feito os planos para como derrubar a muralha de Jericó. Mas ele disse: Senhor, e agora? Está olhando para a muralha e dizendo: não sei não. E quantas vezes na nossa vida a gente vai enfrentar os nossos sonhos pensando: não sei não. Mas aí vem o anjo do Senhor e revela: marcha. E gente, que estratégia maluca veio para, sabe o quê? Dizer que os nossos planos não funcionam. O que funciona é o poder de Deus na nossa vida. Se você está vivendo apenas na luz dos seus planos, você vai se frustrar, porque você é só de carne e osso. Belisca aí de novo, é só carne. Mas quando a revelação de Deus vem, a missão se torna possível, mesmo que você tenha 80 anos. É isso que a Bíblia está dizendo. Se alguém está tentando arder e não se consumir para construir os seus castelos de areia, pode ter certeza que vão ruir. Mas se você vai construir sobre a rocha eterna que é Jesus, os nossos sonhos e esperança se concretizarão. Cada novo sonho ou projeto precisa ser uma missão de Deus na nossa vida. Se a missão é de Deus, Ele é o responsável. Se é sua, você é o responsável, você vai se consumir. Como para alguns é difícil viver o que Paulo ensinou. Para mim, o viver é Cristo. Gente, que sério essa palavra. Para mim, o viver é Cristo. Que séria é a palavra do Senhor Jesus quando disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma virada total. É dizer: Senhor, agora eu vou viver os teus sonhos, os teus projetos, porque eu estou aqui para a tua glória. É uma virada. E sabe, quando a gente começa a viver dessa maneira, a gente vai aprender algumas coisas tremendas, que para alguns vai parecer um fanatismo. Você vai aprender a fazer negócios debaixo da autoridade de Deus, vai dobrar o teu joelho e dizer: faço ou não faço? Caminho ou não caminho? Tomo essa decisão ou não tomo? E sabe, Deus é tremendo, Ele se revela, porque Ele quer que a glória de Deus se manifeste em nós. Tem alguns que quando eu falo isso, dizem: Pascoal, você é louco, a vida não funciona assim. Mas esse é o estilo de vida que eu vejo que a Bíblia nos ensina, que Deus quer ver em nós, porque afinal de contas nós fomos criados para a sua glória. Eu acho interessante como Moisés vai lidar com a missão. As coisas eram tão impossíveis que ele não tinha resposta para elas. Como é que eu vou convencer Faraó a libertar todos os seus escravos? Afinal de contas, a economia do país dependia do trabalho escravo. E aí, numa análise econômica, não é? Como às vezes a gente analisa a vida, alguém diria assim: é impossível que Faraó abra mão da economia do seu país. Isso vai representar a derrocada do país. E aí Deus diz assim para Moisés: vai lá,
porque eu vou fazer as minhas maravilhas. E ele vai pedir, por favor, vão embora. E nesse texto exato, se você ler Êxodo 3, ele vai dizer assim: os egípcios darão a vocês os seus recursos. Não apenas vão abrir mão do trabalho, como vão dizer assim: leva embora o ouro, a prata, vai embora, por favor, vai rápido, estamos dando aqui os recursos, mas vai. Gente, é loucura. Por isso, cada um dos sinais que Deus fez foi uma nova revelação. Ele não sabia qual era o próximo, ele não sabia o que fazer, mas ele tinha que depender da revelação de Deus para caminhar cada dia. Quando ele chegou no deserto, ele tinha que chegar à terra prometida. Gente, qual era o caminho? Qual era o trajeto? Como ele poderia ser protegido, que os exércitos de Faraó não viessem destruí-los no deserto? E Deus, para revelar a sua glória, vai dizer para Moisés: segue a nuvem. Gente, você já pensou, você diz assim: eu vou para Ponta Grossa, qual é o caminho? Eu vou seguir a nuvem. Olha para a nuvem vai para a direita, eu vou para a direita, eu estou indo para a esquerda, vou para a direita, vou para a esquerda. Mas o Senhor fez com que mais de 1 milhão de pessoas pudessem caminhar pelo deserto, encontrar água, achar comida todos os dias, até que eles chegassem à meta de Deus. Você quer ver a sua esperança restaurada? Então, entenda que a sua vida é uma missão de Deus. Permita que Deus desça até o teu viver, para ensinar você a alcançar o sonho de Deus, o projeto de Deus na sua vida. A terceira coisa que Deus vai fazer na vida de Moisés está no capítulo 4, versículos de 2 a 8. E então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? E ele respondeu: uma vara. Disse o Senhor: jogue ao chão. E Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. E Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. E Moisés obedeceu. E quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. E ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. E quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. E prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Se um dia você já perdeu a esperança, certamente algumas dúvidas estarão na sua mente. Com Moisés, agora, por que não aos 40 anos? Não estou preparado. Não sei se eu quero recomeçar tudo de novo nessa fase da vida. Mas o que reaviva a nossa esperança e fortalece a nossa fé são os pequenos e os grandes sinais de Deus na nossa vida. Deus deu a Moisés 4 sinais: a vara que se transforma em serpente, a serpente que se transforma em vara, a mão que fica leprosa, a lepra que é curada. E estes sinais, eles representavam ações crescentes de Deus de gerar nova esperança na vida de Moisés.
A vara que se transformava em serpente, ela era um milagre que Moisés assistiu. Joguei a vara, se transformou em serpente. Eu fiquei até com medo da serpente, dei um pulinho para trás. Mas eu estou assistindo, eu só estou vendo o milagre de Deus. Às vezes na nossa vida Deus restaura a nossa esperança quando a gente assiste milagres de Deus. Alguém vem e conta um testemunho. Eu estava ouvindo a CBN ontem à noite, e tem um livro aí que está bombando, onde um traficante conta a sua história, e chegou num momento ali da entrevista da CBN, a jornalista que estava ali perguntou para ele: e você parou de traficar? Ele disse: parei. Como é que foi? Ele disse assim: sabe, eu já estava enrolado, já tinha visto um monte de gente ser presa, a minha namorada tinha sido presa, o policial que era a nossa cobertora tinha sido preso, e eu falei: eu vou ser o próximo. E eu estava com medo, e aí um amigo me convidou para ir numa igreja evangélica, e eu fui lá mais por causa dele do que por mim. Eu fui lá porque ele tinha uma doença incurável, e Deus o havia curado, e eu fiquei impressionado. Eu fui lá. Queridos, às vezes é isso, a nossa esperança se renova porque a gente vê um milagre em alguém, e a gente assiste um milagre, a gente diz: que coisa maravilhosa. Mas isso vai passar. Se você só está assistindo os milagres de Deus, semana que vem você está em dúvida de novo. Mas eu ouvi o sermão, fui tocado, eu ouvi o testemunho, mas passa. Por isso Deus vai dizer: pega a serpente. Agora era diferente. Ele tinha que tocar, ele tinha que pegar a serpente, ele tinha que enfrentar o seu medo, quem sabe a repulsa, e dar um passo de fé. E é tão interessante que a Bíblia diz que ele fugiu da serpente porque teve medo. Se ele teve medo da serpente no primeiro momento, quando Deus diz: pega a serpente, eu acho que o medo era maior. Eu tenho pavor de serpente. Se tem um negócio que mexe comigo, é serpente. Eu já matei uma cobra uma vez, mas gente, se você visse como eu matei a cobra, eu peguei uma ripa de 5 metros, e comecei a bater na serpente, mas a ripa fazia assim, não matava a serpente. Ela ficou meio tonta, eu botei a ripa em cima dela, subi no carro e passei em cima da ripa. Corajoso. E aí Deus vai dizer para Moisés: pega a serpente. E aí ele deixa de assistir o milagre para tomar parte dele. E Deus começa a fazer milagres na vida de Moisés. Queridos, quando Deus mostra a sarça para a gente, quando Ele nos dá a missão, quando Ele quer renovar a esperança, Ele dá sinais. Alguns sinais a gente vai assistir, mas outros sinais Deus vai dizer: vem comigo, e dá um passo de fé. Enfrenta o teu medo, enfrenta aquilo que está consumindo você, porque eu estou aqui, desci para fazer essa obra. Mas é interessante que não para aí. E eu fico pensando: puxa vida, que maravilha, eu assisti o milagre e agora tomei parte do milagre, aleluia! E de repente o Senhor fala para ele: bota a mão no teu peito. E quando ele tira a mão do peito, a mão está leprosa. Lepra era considerada a pior doença daquela época. Uma doença sem cura, que afastava as pessoas do convívio familiar. Ele tinha que ser segregado. Era uma doença que humilhava, porque ele tinha que colocar um sino no pescoço, e se alguém chegasse perto, ele dizia assim: sou imundo, e todo mundo saía correndo. Era degradante,
porque a pessoa morria cheia de feridas e com os pedaços do seu corpo caindo. Caía o nariz, caía os dedos, a perna. Está entendendo? Mas aquela lepra era um sinal de que Deus estava tocando a sua carne, uma clara manifestação de que quem era o dono da vida de Moisés era Deus. Moisés, você tem 80 anos, mas eu sou o dono da sua vida. Vida e morte estão nas minhas mãos. Eu sou o dono. E esse milagre era um confronto da alma. E Deus estava dizendo assim para Moisés: Moisés, se você teme a Faraó, porque ele é poderoso, você devia temer muito mais ao Deus vivo que tem a tua vida na palma das mãos. E esse próximo milagre de Deus era uma mudança radical de entendimento da vida. Por isso que a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou caminhar e a minha vida vai ser Cristo, porque eu temo o Senhor, Ele tem a minha vida nas mãos dEle. E assim como Ele nos faz vitorioso, e a sua bênção é milagre, se Ele tira a sua mão de sobre nós, a gente está perdido. E aí vem o quarto sinal, que é tremendo. Ele diz: coloca a mão aí, no teu peito. E Deus o cura da lepra. E esse era um sinal de que Deus pode fazer o que ninguém acredita que seja possível, até curar uma doença incurável. A nossa esperança é restaurada quando permitimos que Deus nos leve a um nível a mais na escalada da fé, pois a esperança que não desvanece é a que é colocada no plano, no propósito e no poder de Deus. Talvez Deus esteja trabalhando na sua vida e esteja colocando marcos no seu caminho, grandes e pequenos sinais. Cada um deles está convidando você a dar mais um passo de fé. Tem gente que vai viver a vida toda só assistindo os milagres, e talvez pensando: quando um milagre vai acontecer na minha vida? Mas muitas vezes Deus diz: você está disposto a enfrentar o seu medo e dar o passo de fé? E a gente diz: não, Senhor, não vou pegar na serpente. Serpente não. Se Deus me mandasse pegar na serpente, eu não sei como é que eu faria. Mas a gente vai e dá o passo de fé. E descobre que a serpente não pode fazer nada na nossa vida, porque o Senhor está conosco. E aí a gente enfrenta as lutas espirituais na nossa própria carne. E a gente diz: e agora, Senhor? E o temor do Senhor vem sobre a nossa alma. E depois Ele revela o seu poder transformador e curador, para dizer que o impossível continua a ser trabalho manual de Deus. A chave da nossa esperança diante dos sinais de Deus é o plano de Deus. Deus tem um plano para você. É o propósito de Deus, o sonho que Ele coloca no nosso coração. E é o poder de Deus que se revela na nossa fraqueza. Quantas vezes Deus já fez pequenos e grandes sinais na sua vida? Agora você já parou para pensar para onde esses sinais o estão conduzindo? Normalmente Deus está dizendo:
passa para o próximo estágio e dá mais um passo de fé. Nessa manhã o Espírito Santo de Deus trabalhou o seu coração. Tem alguma palavra de Deus para você? O que você vai fazer com essa palavra? Às vezes a gente só assiste. Deus, que coisa maravilhosa. Outras vezes a gente diz: Senhor, eu quero aprender a viver, que o meu viver é Cristo. Qual é o teu sonho, Senhor, para mim? Qual é o teu propósito para mim? Essa casa é teu sonho? Esse negócio é teu sonho? Qual é o passo que o Senhor quer? Como é que a minha vida pode ser para a tua glória nos detalhes, não na generalidade? Como eu posso enfrentar o medo de seguir a nuvem? Como eu posso enfrentar o medo de ficar rodando em torno da muralha, sem atirar uma flecha, uma pedra, esperando que Deus faça a muralha cair? Como eu posso andar com Deus?